Bom dia, telespectadores! Bem-vindos a mais um programa dedicado à arte e à história. No programa de hoje vamos abordar um tema um pouco diferente do habitual. Hoje iremos explorar uma corrente artística intensa e emotiva do início do século XX, o expressionismo. Para contextualizar, o expressionismo nasceu na Alemanha e difundiu-se pelos países do norte da Europa entre 1905 e 1930. A primeira vez que o termo surgiu foi em 1911, na revista Der Sturm. Este movimento surgiu como uma reação ao impressionismo e ao realismo que procurava representar a realidade de forma mais objetiva e detalhada. O expressionismo, por outro lado, dá mais importância aos aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional e espiritual do ser humano, um reflexo da renovação cultural e das mentalidades dos tempos conturbados anteriores à Primeira Guerra. A pintura expressionista caracteriza-se pelo uso de cores que podem parecer intensas e não naturalistas, pelas formas distorcidas, a pincelada normalmente livre e a aplicação da tinta generosa e altamente texturizada, o que confere às obras uma expressão dramática dos sentimentos ou emoções interiores do artista. Para além disto, esta corrente simbolizava um grito de revolta individual como tentativa de abalar o conservadorismo. Em 1905, 4 jovens estudantes de arquitetura fundam em Dresden um grupo artístico revolucionário, a que chamam Die Brücke, a ponte. Estes defendiam uma arte impulsiva e fortemente individual. Desprezavam a técnica, pois para eles o verdadeiro fim da obra de arte não se pode ensinar. Em 1911, em Munique, Wassily Kandinsky e Franz Marc criaram Der Blue Reiter, o Cavaleiro Azul, que apresentava uma abordagem mais intelectual e abstrata. Hoje, teremos a oportunidade de falar com artistas fundamentais para o expressionismo, através de uma videochamada. Contudo, com muita pena nossa, Kandinsky não pôde estar presente hoje e participar diretamente connosco. Porém, como é um nome tão importante na história do expressionismo, irei fazer um breve relato da sua obra. Wassily Kandinsky, um dos fundadores do grupo O Cavaleiro Azul, foi um pintor russo com uma grande influência em várias correntes artísticas. Apesar de russo, grande parte da sua carreira foi na Alemanha, onde criou obras icónicas como O Cavaleiro Azul. Nesta pintura, um cavaleiro atravessa um campo verde rodeado de cores vibrantes e traços distorcidos, refletindo as características do expressionismo. Apesar de ser uma obra figurativa, permite múltiplas interpretações, evidenciando a subjetividade artística. Passemos então para a chamada com os nossos artistas. Os colegas já estão a estabelecer ligação com Ernst Ludwig Kanzer. Vamos ver o que tem para nos dizer. Bom dia, Ernst. Gostava de fazer algumas perguntas. Você foi um dos fundadores do grupo Die Brücke. Pode-nos contar o que motivou a criação deste movimento e a visão por trás dele? Bem, antes de mais eu queria muito agradecer à cara entrevistadora o convite, também desejar bom dia, não só à entrevistadora, mas também aos meus colegas que estão a acompanhar-nos nesta videochamada, para falarmos um pouco sobre o expressionismo e as diferentes fases que foi o expressionismo, e acho mesmo importante e pertinente falar sobre isto, também para uma melhor compreensão dos telespectadores. Antes de mais, a minha história de vida começa numa terra muito pequenina da Alemanha. Porém, eu sempre fui um jovem de desafios e desafiei 4 colegas meus a fundarmos a Die Brücke, e foi um desafio extremamente engraçado, pois nós não tínhamos sequer formação académica, mas nós tínhamos um grande objetivo, que era criar uma nova forma de observar a arte, que de certa forma era romper um pouco com os tradicionalismos que a sociedade tinha, até porque estávamos num novo século, numa nova fase. E era importante também trazer ao nosso público novas perspectivas, novas formas de mostrar como é que a arte deve e pode ser representada. E uma curiosidade engraçada, se é que me permite, nós não foi por acaso que nós trouxemos a ponte como algo representativo dessa realidade, ou seja, através do nome A Ponte nós quisemos trazer um certo rompimento ao longo do tempo dos cânones tradicionais e trazer essa real forma de observar a arte, quase como se fosse uma linha do tempo em que conseguimos observar
que a arte também foi sofrendo as suas alterações. Com isto, quisemos trazer mais dinamismo às obras, mais intensidade e principalmente demonstrar os sentimentos e as emoções de uma forma mais desenfreada. Contudo, também queríamos que o espectador se sentisse impactado e até de certa forma com dúvidas sobre o que é que estava a observar. Portanto, não era uma experiência só para quem estava a fazer a obra artística, mas também para quem estava a observá-la. Entendi. Ao longo da sua vida, você enfrentou problemas de saúde mental. De que maneira isso afetou o seu trabalho artístico e as suas temáticas? Bem, eu e como muitos cidadãos tivemos que participar na Primeira Guerra Mundial e isso realmente foi muito complicado para mim, não? Eu realmente atravessei por uma fase bastante negra da minha vida. Tive de abandonar a guerra, pois efetivamente eu psicologicamente, emocionalmente estava a ser muito desgastante para mim e tive também alguns transtornos que exatamente como a entrevistadora perguntou, realmente trouxeram essa perspectiva, essa dimensão às minhas obras mais de uma certa introspeção, de uma certa solidão, fragilidade, porque realmente era como eu me via, eu via-me exatamente assim, eu via-me numa fase mesmo muito, muito, muito negra. Isso também veio-se a transmitir muito nas minhas obras, por isso também a questão do expressionismo, de dar-me essa dimensão mais emocional e sentimentalista às obras, faz com que seja também um pouco do pensamento do criador, não é? Isto de sermos artistas também tem muito que se diga, não é? Porque nós queremos transmitir ao público essa ideia de profundidade, de um certo sentimentalismo, mas isto também muitas vezes pode significar aquilo que nós estamos a sentir. Então, nós também queremos que o público entenda que a nossa arte tem aquela complexidade, aquela profundeza de sentimentos. Poderia apresentar e falar melhor sobre uma das suas obras? Sim, claro que sim. Eu vou apresentar a vocês uma obra que eu pessoalmente gosto muito, que é a Rua de Berlim. Esta obra foi realizada em 1913. Eu quis usar a pintura a óleo, pois eu sentia que a pintura a óleo era uma forma mais concreta, mais, de certa forma, concreta, erudito, entendem? Uma forma mais leve, mais colorida de mostrar a cidade de Berlim. E, portanto, o meu grande objetivo era também demonstrar como é que se vivia nas vésperas da Primeira Guerra Mundial na cidade de Berlim. Bem, como nós podemos observar, esta obra é uma obra que representa exatamente, através de formas irregulares e planos, uma certa hierarquização da cidade e uma certa agitação. Portanto, vemos por um lado as figuras femininas representadas de uma forma sensual, colorida e despreocupadas. Sentíamos que elas estavam a viver a sua fase de confiança e coragem para enfrentar o mundo. Por outro lado, nós temos a aparição das figuras masculinas, exatamente para demonstrar essa hierarquização e também uma nova forma de se viver na Alemanha. Nesta atmosfera, nós conseguimos perceber que a aplicação de cores fortes, de não existir tantos traços, e foi uma das coisas que eu me preocupei muito, não existir traços regulares, ou seja, haver um certo desregulamento daquilo que é o concreto e também demonstrar que realmente a cidade vivia em espírito caótico. Portanto, as pessoas andavam na rua desenfreadamente e vestidas de uma maneira completamente impensável há uns anos atrás. Falar da cidade de Berlim é muito interessante, pois eles parece que viviam de uma certa forma um pouco despreocupada pela chegada da Primeira Guerra. Portanto, eles viviam completamente tranquilos, assistia-se àquela agitação que uma cidade grande tem, mas nada de transcendente.
Bem, penso que os telespectadores e a entrevistadora tenham ficado esclarecidos sobre esta nova forma de observar a arte. Espero que também hoje em dia ainda existam criadores de arte inovadores e que tenham ideias revolucionárias à frente, ou seja, à frente do seu tempo. E agora sim vou passar a palavra ao meu amigo Van Gogh, porque eu penso que ele esteja muito entusiasmado para falar. Temos agora o prazer de falar com Vincent Van Gogh. Bom dia, Sr. Van Gogh. Muito bom dia. Antes de mais, conseguem ouvir-me direito? Ótimo. Primeiro quero agradecer à entrevistadora por me ter convidado a estar presente nesta conversa sobre o expressionismo, esta corrente magnífica. Gostaria de saber o que inspirou a explorar as emoções mais profundas na sua arte. Bom, o que mais me influenciou, eu acho que posso dizer que foi o meu percurso de vida. Apesar da minha vida ter sido uma vida muito, muito triste e muito conturbada, eu acho que sim, que foi o que mais me influenciou, pronto. Eu já nasci num ambiente muito conturbado. Eu herdei o meu nome, Vincent Willem van Gogh, do meu irmão, que um ano antes de eu nascer faleceu já no útero da minha mãe e eventualmente foi enterrado. E eu posso dizer que já cresci a ver o meu nome numa sepultura, nome esse, que no caso era o nome do meu irmão. Bom, a minha vida adulta também não foi assim muito fácil, já que nos inícios eu desenvolvi uma depressão e depois o meu pai faleceu e não me ajudou muito, pronto, lá está, mentalmente, não foi um episódio que me ajudou muito psicologicamente. Quando comecei a pintar, eu estava a estudar com alguns pintores impressionistas que também me influenciaram muito, como o Anton Mauve e o Fernand Cormon. Também estudei em Paris com o Henri de Toulouse-Lautrec, um dos grandes influenciadores para a criação do expressionismo. Parece uma coincidência até. Estamos aqui a falar sobre expressionismo e pronto, falar desse meu camarada Henri de Toulouse. E pronto, e depois eu me lembro para Arles com um camarada meu, Paul Gauguin, vocês também se calhar conhecem. E pronto, ao início estava, como vocês agora nestes tempos costumam dizer, estava muito fixe, mas passado algum tempo nós não nos demos muito bem e começámos a discutir e pronto, isso acabou com a saída dele da casa e eu a morar sozinho, o que me fez enlouquecer. Eu já estava mal e com a saída dele ainda fiquei pior. Eu enlouqueci tanto que os meus vizinhos me chamavam carinhosamente de o ruivo louco. E durante um ápice de loucura eu arranquei a minha orelha, como vocês podem ver. A partir desse momento, lá está, o meu estado mental piorou e eu comecei a ver o mundo realmente como ele era. E eu não gostava disso. Eu gostava de disfarçar o real. Eu gostava de representar o real, mas não realmente o real, se é que vocês me entendem. Lá está, eu disfarçava o real. E quando eu comecei a ver o real, eu senti-me mal. E eu até desenhei, uma das minhas pinturas retrata isso mesmo, que é o meu autorretrato com a orelha cortada. É assim que se chama a minha pintura. E lá eu represento até um cavalete em segundo plano. Em primeiro plano estou eu, não é? Com a minha orelha, sem a minha orelha, no caso. E em segundo plano está um cavalete sem nada e isso é muito representar a minha falta de criatividade, a minha falta de vontade para pintar, porque lá está, já estava a ver o mundo como ele realmente era e eu não gostava nada disso. Respondendo agora muito diretamente à sua pergunta, o que mais me influenciou foi o meu percurso de vida e no início foi o impressionismo, a arte japonesa e a teoria das cores foi algo que me inspirou muito e depois de ter estes problemas todos mentais, eu comecei a focar-me mais no real e nos objetos do cotidiano, apesar de não gostar tanto. Penso que isto responde à sua pergunta. Você acredita que o expressionismo é uma forma mais verdadeira de expressar a experiência humana? Bom, eu tento ao máximo representar tudo o que sinto e tudo o que vejo. Ou seja, eu vejo e desenho o que sinto. Pinto o que sinto.
Por exemplo, quando eu pintei o meu quadro A Noite Estrelada, eu estava internado no hospital psiquiátrico e então eu decidi pintar o nascer do sol que via através da janela do meu quarto, do hospital. E então, lá está, eu quis criar aquela sensação de movimento e profundidade, já que eu não queria estar aqui muito a arruinar o encanto que tem pela obra, mas eu não pintei a noite estrelada durante a noite estrelada. Eu desenhei assim na noite estrelada, mas não a pintei durante essa noite. Não me era permitido estar a pintar no meu quarto. Mas pronto, lá está, eu tentei criar a sensação de movimento e de profundidade, já que não estava a pintar o que via, exatamente. Então também senti um bocado aquilo. Eu também tenho um quadro que realmente é algo mesmo muito expressionista, que é Os Comedores de Batatas, onde eu represento a vida doméstica de uma família religiosa e humilde. Pronto, nesse quadro está uma família a comer batatas para a refeição, porque é pobre, e eu tentei representar ao máximo assim a pobreza e a dificuldade da vida social em geral. Eu até tenho uma carta que eu escrevi ao meu irmão, e tenho aqui uma citação que é interessante, onde eu escrevi: o meu quadro exalta, portanto, o trabalho manual e alimento que eles próprios ganharam honestamente. Portanto, sim, penso que o expressionismo é uma maneira de expressar as dificuldades eu penso que houve aqui uma falha na comunicação. Pronto. Eu estava a dizer que sim, que penso que o expressionismo é assim uma maneira, a forma mais verdadeira de expressar a experiência humana, seja ela pessoal ou de uma sociedade. Como descreve o seu estilo artístico e a técnica de pinceladas que utiliza em suas obras? Bom, apesar de estarmos aqui a falar sobre o expressionismo, a verdade é que eu não tenho assim uma corrente artística característica, uma corrente artística específica. A minha arte evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, no início eu pintava mais naturezas mortas e a vida no campo, e usava aqueles tons de cores mais terrosos. Mas depois, quando comecei a estudar com impressionistas, pronto, a minha paleta de cores foi mudando. E pronto, também fui desenvolvendo novas técnicas, fui pintando mais os meus sentimentos, e com o agravamento do meu estado mental comecei a focar-me num assunto, pronto, que, como já disse, não gostava nada de representar, que foi que foi a realidade, não gostava nada de desenhar o real. E pronto, as minhas pinceladas são grossas e sobrepostas, sim, e pronto, com isso acho que podemos dizer que, apesar de eu não ser um pintor expressionista, tanto as minhas obras como a pincelada que uso nas minhas obras são muito características mesmo do expressionismo, sim. Muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, Van Gogh. Bom, muito obrigado por me terem ouvido, fico muito grato. Espero que tenham percebido melhor a minha história, as minhas obras e principalmente esta corrente artística magnífica e completíssima. Bom, é tudo. Vejo-vos noutra altura. Até lá. Passemos agora para Edvard Munch, o nosso último convidado do programa de hoje. Um dos artistas mais impactantes do movimento. Bem-vindo, Sr. Munch. Pode apresentar-se? Saudações, telespectadores, apresentadora. Bom, meu nome é Edvard Munch. Nasci em 12 de dezembro de 1863, na pequena cidade de Lotten, na Noruega. Inclusive, meus anos estão muito próximos. Penso que não há nada mais a acrescentar. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite para estar presente aqui hoje com grandes outros artistas deste movimento, que é o expressionismo, por via chamada de vídeo. Enfim, não percebo nada dessas tecnologias, mas, bom, é sempre um prazer compartilhar as minhas reflexões e a minha arte com o mundo. O seu trabalho é frequentemente associado ao expressionismo. Como vê essa classificação? Embora eu tenha vivido antes
do movimento expressionista, propriamente dito, eu percebo porque a minha obra é constantemente associada a ele. Bom, basicamente eu sempre busquei expressar as emoções mais profundas e universais do ser humano, tal como o medo, a angústia, o desespero. E eu não me preocupei em pintar a realidade tal como ela é, mas sim como ela é sentida. O expressionismo, ele nasceu da necessidade de explorar o lado interior do ser humano. E nesse sentido, a minha obra, a minha arte, ela compartilha com ele a essência de revelar o lado emocional e subjetivo da experiência humana. Acho que isso responde a sua pergunta. Interessante. Para além disso, muitas de suas obras são marcadas por emoções intensas e temas sombrios. De onde vem essa inspiração? Bom, a minha vida, ela foi profundamente marcada pela perda e pela doença. Eu perdi minha mãe aos 5 anos de idade, depois minha irmã, enquanto ainda era muito jovem. O meu pai era um homem religioso e vivia em constante estado de ansiedade. E essa vivência moldou a minha visão do mundo. Eu vi a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte, e isso se refletiu imenso no meu trabalho. A arte tornou-se o meu refúgio, a minha forma de traduzir essas dores em algo compreensível e eterno. A arte, para mim, é uma forma de compartilhar o que significa ser humano, e cada pincelada reflete as angústias que carreguei. E acredito que muitas outras pessoas também carreguem. Muito profundo, senhor, mas deve ter sido muito difícil para o senhor passar por tanta perda e angústia. Por falar nisso, uma das suas obras mais conhecidas é O Grito. O que ela representa para si, considerando o que acabou de mencionar? Bom, o grito é a expressão de uma emoção avassaladora. Foi inspirado numa experiência que tive ao caminhar por Oslo, e eu senti um grito interminável passando pela natureza ao meu redor. O céu, ele parecia sangrar em tons de vermelho e laranja, em contraste com as montanhas que pareciam tão frias. Bem, tudo naquele local parecia distorcido pela minha angústia. Naquela tela eu capturei o desespero existencial que todos enfrentamos em algum momento da nossa vida. O grito é mais do que apenas uma pintura. O grito não é apenas sobre mim. É um espelho do vazio e da beleza da existência humana. Por isso, talvez seja esse o motivo pelo qual essa obra foi tão valorizada, foi tão conhecida, justamente por identificarem-se tanto com aquilo que senti. Tem só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar para todos os telespectadores do programa de hoje. A arte, ela deve ser mais do que bela. Ela, acima de tudo, deve ser verdadeira. Apenas quando enfrentamos as nossas emoções mais profundas, somos capazes de criar algo que realmente toque os outros.
Isso é o que eu busquei em toda a minha vida. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje. E até logo. Espero que tenham gostado destas conversas com artistas tão importantes para o expressionismo. Através das suas histórias e obras, conseguimos entender melhor como esta corrente artística reflete a profundidade das emoções humanas. O expressionismo desafiou, assim, as normas, mostrando que a arte pode ser um espelho da alma. Que possamos, como estes artistas, encontrar coragem para expressar o que sentimos. Até ao próximo programa! A pintura expressionista caracteriza... A pintura... As emoções mais profundas e Muito obrigada por me terem ouvido. Ok, não. É uma obra muito conhecida. Ela foi publicada, foi realizada em 1913. Uma tentativa de abalar o conservadorismo. Você foi um Eu vou cortar isto. Tu vais cortar isto, Ana. Tá... Ai, estou toda baralhada. Ai, isto aqui não apareceu, pois não. Para ver que não. Nada aparece. Ai, o que é que eu estou a fazer? Esse lado mais, como é que eu vou dizer? Mais inovador. Bom. Pausa dramática pro meu cão tomar água. Muito bem, filho, hidrate-se. É isso mesmo. Iremos agora. Ai, Deus. Momento. Bem-vindo, senhor Mano. Bem-vindo. Para contar. For real, this is so bad. Por que isto aqui não está a dar? Bom, eu tento ao máximo. Eu tento ao máximo falar, não. Eu não falo, eu pinto. Isso daqui tá parecendo aquelas luzes de interrogatório. Sim, tá bom. Trabalho concluído com sucesso. Yay! Olha o Edvard Munch jogando de ladinho pra vocês.